São Paulo, 2024. O caos está instaurado na cidade, onde o trânsito se tornou um labirinto intransponível e as soluções parecem distantes. Nesse cenário de descontentamento, as eleições trazem à tona um debate urgente sobre mobilidade urbana, revelando os desafios e as esperanças de uma população sedenta por mudança. Como a cidade se prepara para decidir seu futuro? Enquanto a cidade se debate entre o caos e a esperança, 6 candidatos surgem como protagonistas na busca por soluções para São Paulo e sua mobilidade. Cada um com propostas distintas, mas todos diante de um mesmo desafio: como transformar o labirinto do trânsito em uma malha eficiente e acessível para todos. Ricardo Luiz Reis Nunes, do MDB, Guilherme Castro Boulos, do PSOL, Pablo Henrique Costa Marçal, do PRTB, Tabata Cláudia Amaral de Ponte, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena Cunha Pereira Santos, do Novo. A evolução da mobilidade paulistana. A cidade de São Paulo tem sua formação em 1554, mas é apenas no início do século XX que começa sua urbanização. São Paulo é uma cidade que cresceu muito rapidamente, a partir das duas últimas décadas do século XIX. Né? Eu falei aqui que meu avô foi para 25 de março, meu avô chegou em São Paulo em 1898. Nessa década, né, da década de 90 do século XIX, São Paulo saiu de 60 mil habitantes e foi para 280 mil habitantes, né? 4 vezes em termos de população, né, num período tão curto. Depois, no século XX, também teve o maior crescimento urbano do mundo. Então, né, como é que a cidade cresceu? A cidade cresceu, ela não foi, ao contrário de outras cidades do mundo, ela não foi planejada. Então, se você pensar assim, por exemplo, vou falar o caso mais próximo nosso, Buenos Aires. Né? Buenos Aires tem uma quadrícula, não sei se alguém aqui conhece Buenos Aires, mas tem quadrícula, é aquele desenho, né, uma cidade plana, né, está no vale, ela é plana, e ela é formada por ruas que são perpendiculares, formam quarteirões quadrados, e aquilo foi feito, esse plano que vem, na verdade, da urbanização hispânica, né, da origem, né, da organização das cidades hispano-americanas, e a cidade cresceu obedecendo aquela regra. São Paulo não. São Paulo foi criada, primeiro foi criada uma colina, né, que é de uma tradição da ocupação portuguesa, né, a colina histórica, né, que eu acabei de falar né, da ladeira Porto Geral, né. Então, a colina entre o Tamanduateí e o Engabaú, né? Então, que forma uma espécie de um triângulo. Então, a cidade ficou assim, ó. Foi fundada em 1554, né? Ela praticamente ficou até a segunda metade do século XIX contida nesse lugar. Nos primeiros anos, as ruas eram predominantemente percorridas por carros de bois, pedestres. Esses carros eram muito comuns, eram meios de transporte de pessoas, mercadorias. Foi uma invenção simples. No Brasil, desde a época colonial, esses veículos de tração animal foi útil para o desenvolvimento estrutural e econômico das famílias, das comunidades do país. Mas a chegada dos bondes elétricos em 1907 marcou um grande avanço na mobilidade urbana. Esses bondes não apenas facilitam o transporte de pessoas, mas também contribuíram para a expansão da cidade, conectando diferentes bairros e incentivando o crescimento urbano. Além disso, o transporte carregado por animais foi proibido durante a década de 30. Aparentemente, objetivava a lei proteger os asfaltos de provável destruição causada pelo aro de ferro dos animais e proteger os animais em si. Com isso, a cidade começou a se adaptar às novas demandas de transporte, sinalizando um movimento em direção à modernização. Junto de propostas de grupos modernistas de urbanização e industrialização, vieram muitas pessoas atraídas pelas propostas de emprego, como imigrantes que vinham da Itália e diversas partes da Europa para vir trabalhar aqui. E com isso a cidade exigiu com que tivesse aumento de edifícios e com que tivesse um maior transporte público. A urbanização de São Paulo, no início do século XX, não foi apenas uma questão de crescimento físico. Foi um processo que alterou profundamente a dinâmica social e econômica da cidade. Os bairros começaram a se desenvolver de forma mais planejada e a mobilidade tornou-se um fator essencial para a interação entre as diferentes áreas. O sistema de bondes, ao conectar regiões distantes, fomentou a formação de novas comunidades e diversificação cultural. Além disso, a urbanização trouxe desafios. O rápido crescimento da população e a migração resultaram em problemas como a escassez de moradia, aumento da desigualdade e a necessidade de serviço público que acompanhasse essa expansão. A cidade precisava se reinventar para atender às necessidades da população crescente e diversificada, bagunçando o que antes tinha o objetivo de ser planejado.
A chegada dos trens a São Paulo no final do século XIX transformou completamente a cidade. Era o auge do ciclo do café, e as ferrovias foram construídas para levar essa riqueza do interior até o Porto de Santos. A Estação da Luz, inaugurada em 1901, tornou-se o símbolo desse progresso. Inspirada na arquitetura britânica, ela refletiu o desejo de modernização e mostrava ao mundo o potencial de São Paulo. Outras estações, como a Júlio Prestes, que hoje abriga a Sala São Paulo e o Brás, um ponto essencial de conexão entre diferentes linhas, não só facilitaram a mobilidade, mas também ajudaram a moldar a identidade dessa cidade. Esses espaços se tornaram pontos de encontro onde culturas e histórias se cruzavam diariamente, muito mais do que lugares de embarque e desembarque. As estações de trem foram marcos fundamentais para o crescimento urbano e cultural de São Paulo. A mistura de cultura, causada pela integração de pessoas de diversos locais, sejam eles do Brasil ou não, fez com que a cidade crescesse, chegando a 1 milhão de pessoas muito rápido, mas numa velocidade que não era esperada. Esse crescimento acelerado trouxe consigo uma série de desafios. As áreas urbanas se expandiram rapidamente, muitas vezes sem devida infraestrutura para suportar a nova população. Com a evolução dos meios de transporte sobre trilhos, foi se criando linhas de metrô na cidade. No ano de 1928, a primeira linha do metrô foi criada em São Paulo, a linha Norte-Sul, que ainda não havia sido finalizada, mas que com toda certeza ajudou na mobilidade da cidade, podendo se locomover por uma grande distância em um tempo bem menor na cidade. Na década de 40, São Paulo passou por transformações significativas em sua mobilidade. Com o crescimento acelerado de população, que atingiu a marca de 2 milhões de habitantes, as periferias começaram a se consolidar, criando novos desafios para a cidade. A expansão de áreas urbanas trouxe à tona a necessidade urgente de integrar esses novos moradores à vida urbana e aos locais de trabalho, que muitas vezes estavam concentrados no centro de São Paulo. Para enfrentar esses desafios, as autoridades começaram a elaborar planos para expandir as redes de transporte público. A criação de novas linhas de ônibus foi uma das principais estratégias, visando conectar as áreas de periferias ao centro. A expansão não apenas facilitou o deslocamento diário, mas também contribuiu para uma inclusão social, permitindo com que mais pessoas tivessem acesso a empregos, serviços e oportunidades. Além disso, a implementação de novas linhas de ônibus ajudou a moldar o cenário urbano, com o surgimento de novos trajetos e paradas que refletiam a necessidade da população em crescimento. Essa fase, marcante na história do transporte público em São Paulo, foi fundamental para desenvolver da cidade e estabelecendo as novas bases para futuras inovações da mobilidade urbana. E de repente, então ela ficou, pra você ter uma ideia, ela ficou 3 décadas, 3 séculos para sair de zero e chegar em 20 mil habitantes, que era a população em 1880, 1870. E aí de repente começa a crescer. E como é que ela cresce? Ela não cresceu planejada, ela cresceu, os donos de sítios e de terras no entorno da cidade loteavam, e nesses loteamentos, vendiam lotes e surgiam umas casas, e esses lotes faziam um mosaico, que não era um mosaico planejado, era um mosaico onde cada loteamento vai formando e geralmente deixava os fundos de vale desocupados. Ao longo das décadas de 40 e 50, o Brasil experimenta um processo acelerado de industrialização, e São Paulo se consolida como o principal polo industrial do país. A cidade, que até então era marcada por seu caráter comercial e agrícola, transformou-se rapidamente em um centro de produção. Com a construção de fábricas e a chegada de grandes indústrias, esse crescimento econômico atrai uma enorme quantidade de trabalhadores, tanto de outras regiões do Brasil quanto de imigrantes estrangeiros, gerando um intenso fluxo populacional pela cidade. Em pouco tempo, a população de São Paulo, que era de 2,5 milhões de habitantes, saltou para cerca de 4,6 milhões. Essa expansão vertiginosa, porém, traz desafios imensos para a infraestrutura urbana. Um dos principais reflexos desse crescimento foi o aumento substancial no número de veículos particulares nas ruas. Com a chegada de carros e moradores a São Paulo, o trânsito das principais vias da cidade se torna cada vez mais caótico, resultando em congestionamentos crônicos que dificultam a mobilidade de todos. Para a resolução desse quadro, em 1953, o poder público iniciou um ambicioso projeto para organizar o tráfego e melhorar a circulação de veículos. As obras de construção de grandes avenidas começam a ganhar forma, com destaque para a Avenida 23 de Maio, uma das mais importantes da cidade, que promete aliviar o fluxo de carros no centro, e a Marginal Tietê, uma via expressa projetada para contornar a cidade e facilitar o trânsito na Zona Norte. Essas grandes avenidas não só refletem o crescimento urbano, mas também a modernização e a busca por soluções para a crescente mobilidade urbana, que à medida que a cidade se expandia, se tornava cada vez mais complexa e desafiadora. No meio do século XX, com o crescimento acelerado da cidade e o aumento das pressões sobre o sistema de transporte, começam a surgir algumas ideias para mudar essa mobilidade de São Paulo. O metrô passa a ser considerado uma grande solução para os problemas de congestionamento e dificuldade de locomoção pela cidade.
Nessa época, essa ideia começa a se tornar realidade com o início do projeto de metrô de São Paulo. O projeto tem como objetivo não apenas aliviar o trânsito na rua, mas também oferecer uma alternativa eficiente e rápida para quem depende do transporte público. Em 64, é inaugurada a linha 1 Azul, a primeira linha de metrô, conectando pontos importantes da cidade e trazendo uma nova era para a mobilidade paulistana. Com os dados da primeira linha, em 76, é criada a Companhia Metropolitana de São Paulo, o metrô, que se torna responsável por expandir e gerir essa nova rede de transporte. O metrô se firma como uma solução inovadora e cada nova linha inaugurada fortalece seu papel na mobilidade urbana, trazendo um símbolo e tornando-se um símbolo de modernização e eficiência no transporte público. No entanto, à medida que a cidade cresce, continua a crescer um novo desafio se colocando à frente disso. Nessa urbanização de São Paulo, se intensifica a expansão das periferias e o surgimento de favelas. Essas áreas, muitas vezes afastadas do centro urbano, passam a abrigar grande parte da população, criando um novo obstáculo para o sistema de transporte. O desafio do transporte agora é se tornar ainda maior, já que muitas das regiões não possuem acesso adequado à infraestrutura de transporte e a cidade cada vez mais fragmentada, existem soluções ainda mais criativas e integradas. É no contexto conturbado de São Paulo que nasce o Plano Diretor de 1970, uma das primeiras tentativas formais de planejar o crescimento da cidade. Criado com o objetivo de reorganizar o espaço urbano e melhorar a qualidade de vida dos paulistanos, o plano visava controlar a expansão desordenada e melhorar a distribuição de serviços e moradia. A principal estratégia do plano foi o zoneamento urbano, que divide a cidade em diferentes áreas de uso, residenciais, comerciais e industriais. A ideia é estabelecer uma ordem no crescimento da cidade, restringindo o uso indiscriminado do solo e promovendo a separação entre áreas de moradia e zonas industriais ou comerciais. O plano também estimulava o adensamento urbano nas áreas centrais, incentivando a verticalização e a construção de edifícios altos. Enquanto áreas mais periféricas deveriam ser preservadas para a expansão futura, isso levou à criação de grandes avenidas e vias expressas, como a Avenida dos Bandeirantes e a Marginal Tietê, que facilitaram o trânsito e a conectividade, mas também contribuíram para a segregação espacial da cidade. Porém, a implementação do plano trouxe desafios. Enquanto algumas áreas se beneficiavam com melhorias na infraestrutura, muitas regiões periféricas ficaram à margem desses desenvolvimentos. As áreas de favelas e os bairros de ocupação irregular continuaram a crescer, exacerbando as desigualdades e dificultando o acesso a serviços essenciais. Apesar das críticas e das lacunas no cumprimento de seus objetivos, o Plano Diretor de 70 foi um marco na história do planejamento urbano de São Paulo. Ele abriu caminho para uma nova visão sobre a cidade, ainda que sua execução tenha mostrado as limitações do planejamento em um contexto de rápida urbanização e desigualdade. Constituída. Então, a primeira coisa que tem que fazer no plano diretor é fazer uma leitura da cidade, que é um pouco que vocês talvez tenham feito nos trabalhos de vocês, né? Mas isso feito no conjunto da cidade. O que é a leitura? A leitura é uma espécie de um diagnóstico, saber como a cidade funciona, quais são os seus problemas, quais são as suas potencialidades. Então, né, analisando todos os aspectos, né, que estão presentes, não só a modalidade, o uso do solo, habitação, meio ambiente, né, desenvolvimento econômico. Então, a primeira parte é isso, a cidade que nós temos, como a gente costuma dizer. Aí, a segunda etapa para fazer o plano diretor é dizer que cidade nós queremos, aonde nós queremos chegar, certo? Num certo horizonte de tempo. No caso do plano diretor de São Paulo, 15 anos. Né? O plano diretor foi feito em 2014. Onde é que nós queremos chegar em 2030? Por isso, para vocês que são jovens, que vão chegar até o final do século XXI, né? O planejamento da cidade, aliás, o planejamento é uma coisa importante. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão imediatista. O que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Né? O plano diretor pensa o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Né? Quando foi feito, se tomou uma decisão nos anos 20, há 100 anos atrás, nos anos 20 do século passado, em priorizar avenidas e o carro e não priorizar o metrô, certo? Lá em 1927, até hoje a gente teve consequência disso. Entre 90 e 2000, São Paulo experimentou uma transformação importante em sua dinâmica de mobilidade. O crescimento da classe média, aliado à popularização de créditos e facilidades no financiamento de veículos, resultou no aumento significativo da frota de carros particulares nas ruas. Para muitos, o carro deixa de ser um luxo e vira uma necessidade, uma forma de conquistar maior autonomia e mobilidade. O reflexo desse crescimento é imediato. O trânsito na rua fica insuportável.
Em 97, começam a ser implementados projetos voltados a um transporte mais sustentável e eficiente. São criadas as primeiras ciclovias e linhas de ônibus expressas que oferecem uma alternativa ao transporte individual e tentam aliviar o trânsito nas áreas mais congestionadas, além de promover um modelo de transporte mais acessível e ecológico para a população. De tudo, a medida mais emblemática é o rodízio de veículos, uma forma de controlar o fluxo de carros no centro da cidade em determinados horários. Nos primeiros anos do século XXI, com a chegada de Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo, começou a buscar alternativas para melhorar sua mobilidade urbana, como uma série de projetos e inovações que visam aliviar o congestionamento e integrar melhor os sistemas de transporte na cidade. Em 2001 e 2004, o metrô de São Paulo continua sua expansão, com a construção de novas linhas que se estendem para as regiões antes pouco atendidas, conectando bairros periféricos ao centro e oferecendo aos paulistanos uma alternativa mais rápida e eficiente para escapar dos engarrafamentos que dominam a sua cidade. Além de inaugurar e criar mais estações, começou a se planejar a produzir a linha 4 amarela. No mesmo ano, 2004, o lançamento do bilhete único revolucionou o transporte público da cidade. Pela primeira vez, os paulistanos podem usar um único cartão para pagar as passagens de diferentes modais de transporte, como ônibus, metrô e trem, facilitando a locomoção e promovendo maior integração entre os diversos sistemas de transporte público. Ao longo da década seguinte, o metrô continuou a se expandir. Em 2010, foi considerado o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América Latina, pelo The Metro Awards. Em 2012, a inauguração da linha 4 amarela marca uma nova etapa da modernização de rede metroviária. Essa linha conecta regiões importantes, como a Zona Oeste e a Zona Sul, e integra ainda mais a cidade. Ao mesmo tempo, a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, amplia suas linhas, trazendo mais alternativas para o transporte de massa nas regiões metropolitanas. Quando Fernando Haddad assumiu a prefeitura de São Paulo em 2013, a cidade enfrentava sérios problemas de mobilidade, como uma dependência muito grande de carros e um trânsito cada vez maior devido a essa dependência de transporte individual. Haddad, com a sua visão de cidade mais sustentável e inclusiva, decidiu implementar mudanças significativas na infraestrutura urbana, focando principalmente em alternativas ao uso do carro, a criação de ciclovias. Embora o uso de bicicletas como meio de transporte já fosse uma realidade para muitos paulistanos, a cidade carecia de infraestrutura adequada para garantir a segurança dos ciclistas e a integração com o restante dos sistemas de transporte público. Em 2013, o prefeito iniciou um ambicioso projeto para criar uma rede de transporte de ciclovias que conectasse diferentes regiões da cidade, especialmente as áreas mais congestionadas, incentivando o uso de bicicleta como uma alternativa rápida e sustentável ao carro. Em apenas 4 anos de mandato, a cidade viu a criação de mais de 400 quilômetros de ciclovias e ciclorotas, que passaram a ser uma das maiores redes de infraestrutura cicloviárias do Brasil. O projeto enfrentou críticas de alguns setores da sociedade, especialmente entre motoristas que viam as ciclovias como obstáculos ao fluxo de veículos. No entanto, Haddad defendia que a mudança era necessária para transformar a cidade em um espaço mais democrático e menos dependente do transporte individual. Com as ciclovias, São Paulo deu um passo importante para se tornar uma cidade cada vez mais verde, sustentável e acolhedora para as novas formas de mobilidade, reforçando o compromisso de um futuro com menos carros nas ruas e mais qualidade de vida para seus habitantes. E à medida que a cidade se adapta a esses novos desafios, em 2017, o conceito de mobilidade sustentável ganha mais força com a chegada das bicicletas compartilhadas. Essas bicicletas se tornam uma alternativa cada vez mais popular para deslocamentos rápidos, especialmente nas regiões mais centrais da cidade, promovendo uma solução econômica, ecológica e ágil para o cotidiano dos paulistanos, sendo essas patrocinadas e proporcionadas por diversas empresas, como Itaú. Hoje, São Paulo apresenta um cenário muito diferente daquele de décadas atrás. Com a população de 11,9 milhões de habitantes, a cidade passou por profundas transformações em sua infraestrutura e mobilidade. Temos agora faixas exclusivas para motocicletas, ciclovias que se espalham por diversas regiões da cidade e uma rede de metrô e ônibus cada vez mais interligada, tornando o transporte público mais eficiente e acessível para a população. Além disso, as políticas públicas voltadas para planejamento urbano e sustentabilidade estão em constante evolução, buscando melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Essas iniciativas não apenas visam beneficiar diretamente os moradores, mas também atraem investimentos importantes do governo federal, que vê melhoria na infraestrutura e na modernização da cidade como uma oportunidade de apoiar seu desenvolvimento contínuo, como o novo PAC. O novo PAC, lançado em 2023, é um programa do governo federal que busca acelerar o desenvolvimento do Brasil por meio de investimentos em infraestrutura dos municípios do país, com um foco importante na mobilidade urbana.
Para cidades como São Paulo, esse programa apresenta uma oportunidade de melhorar o transporte público e tornar as ruas mais acessíveis e sustentáveis. Com recursos direcionados para a expansão do metrô e trens metropolitanos, o novo PAC visa aliviar o trânsito e integrar ainda mais os diferentes modais de transporte como ônibus, metrô e bicicletas. Além disso, o programa apoia a criação de ciclovias e corredores exclusivos de ônibus, ajudando a cidade a se tornar cada vez mais eficiente e ambientalmente amigável. Essas melhorias não são apenas sobre infraestrutura, mas também sobre inclusão. O novo PAC busca garantir que as soluções de transporte cheguem às regiões periféricas, proporcionando mais qualidade de vida e oportunidades para todos os paulistanos. É a cidade se preparando para um futuro mais sustentável, rápido e conectado. Tendo em vista tudo isso, podemos ir para o nosso próximo assunto: os desafios e soluções para a mobilidade contemporânea.